Deus Pai, nós também queremos te pedir, ó Deus, em favor das pessoas que estão nos ouvindo, que não são desta igreja, mas que estão espalhadas por esse Brasil. Ó Deus, nós queremos interceder ao Senhor em nome de Jesus, em favor destas vidas, em favor de cada família, ó Pai, de cada lar onde está entrando a Tua Palavra nesta manhã, e também a paz do Senhor, a graça de Deus e aquilo que tudo só Cristo pode fazer, venha, meu Deus, fazer em cada coração, em cada família. Abençoa-nos, ó Deus, durante toda esta programação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vamos cantar o hino do cantor cristão Segurança, 375. Você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, você que está participando conosco, cante também esse hino. Segurança, hino do cantor cristão 375. Amém, meus amados, vivo feliz, pois sou de Jesus. Meus amados, nós queremos avisar aos irmãos, aos amigos, que a Primeira Igreja Batista em Santa Cruz Cabral está também fazendo os cultos online, e a partir de hoje nós estaremos fazendo os cultos aos domingos, quartas, culto online. E nós queremos agradecer a você que está participando conosco, a você, meu irmão, a você, minha irmã, a você, meu amigo, que está nos acompanhando nesta manhã, esse culto da Primeira Igreja Batista em Santa Cruz Cabral. Aos irmãos das congregações, que Deus continue abençoando vocês, dando sabedoria.
aos irmãos também em outras cidades que estão nos acompanhando, nós queremos agradecê-los por este momento de adoração ao nosso Deus. E hoje à noite nós teremos o culto começando às 19h30. Nosso culto irá começar às 19h30. Teremos como pregador hoje à noite o pastor Estélio Braga. O pastor Estélio Braga estará pregando a palavra de Deus hoje no culto das 19h30. Portanto, você é o nosso convidado para participar conosco, para estar conosco no culto de hoje à noite e ouvir a palavra de Deus com o pastor Estélio Braga. Também quero avisar que quarta-feira, 19h30, teremos o culto e a palavra de Deus será pregada, adoração a Deus também na quarta-feira. Então você fica aí o nosso convidado, você poder se organizar e participar conosco desses cultos da Primeira Igreja Batista em Santa Cruz Cabral. Sabemos que é um momento diferente. É um momento que estamos passando, onde todas as igrejas em todo o Brasil, ou quase todo o Brasil, está vivendo esta realidade. Sentimos falta dos irmãos, sentimos falta daquele calor humano, daquele momento de estarmos todos reunidos, adorando numa só voz, num só momento, num só grupo, num só rebanho. Mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aprove a Deus que vivêssemos este momento e esta situação. Por isso, nós queremos adorar a Deus, mesmo distantes, mas juntos em espírito e em verdade, até passar toda essa situação de pandemia e voltarmos aos nossos cultos à normalidade de sempre. Deus abençoe, fique conosco. A palavra de Deus hoje será ministrada pelo pastor Expedito e à noite repetindo o pastor Estélio Braga. Nós vamos adorar a Deus cantando mais um hino do cantor cristão, é o 292. Se você quiser acompanhar, cante na sua casa, você que está acompanhando o culto, vamos adorar a Deus cantando esse hino 292 do cantor cristão. Perto de Jesus. Hino 292 nos convida a estarmos perto de Jesus. Mas de ti mais perto
Tiago Marinho para orar a Deus, intercedendo ao Senhor em favor de nossas vidas, em favor da palavra de Deus que será pregada, e também que Deus esteja abençoando as pessoas que estão nos acompanhando nesse culto, e que a graça e a paz de Deus esteja em cada coração. Vamos orar com o irmão Tiago. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, mais uma vez pelo privilégio, Senhor, pela oportunidade que nós temos através deste meio, Senhor, poder cultuar a Ti. Amém. Ó Deus, obrigado pelos hinos cantados, obrigado por permitirmos acordarmos, Senhor, sustentados pelo Senhor. Esteja, Senhor, na direção de todo o trabalho que está sendo realizado, Senhor, usando cada um de nós, Senhor, como instrumento em Suas mãos, para ser transmitida a Sua palavra, Senhor. Esteja com os Teus servos que estão em casa, nos assistindo, ó Pai, com os que também ainda não puderam, qualquer seja o motivo, o Senhor está nos acompanhando, mas desde já o Senhor possa estar se fazendo presente com cada um deles, Senhor. Amém. Esteja na direção ainda deste trabalho, usando o Teu servo pastor também na transmissão da Tua palavra, Senhor. Amém. Nós choramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amados, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus, a Bíblia, em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Romanos capítulo 6. Onde iremos pensar no tema que está na palavra de Deus, no versículo 11: vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, vamos ler a palavra de Deus. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quando a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Que Deus, pois, aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém. Vamos orar. Pai bendito, querido Deus, nesse momento, onde estamos aqui, ó Deus, para estudar a tua palavra. Ó Deus, nós sabemos que toda a soberania, todo o dom perfeito, toda a orientação e toda a iluminação, ó Deus, vem do Senhor. Por isso, ó Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Espírito Santo, ó Pai, venha nos ensinar, venha nos orientar e venha desvendar os olhos para que possamos compreender a tua palavra. Abençoa, meu Deus, todos que estão ouvindo e que ainda ouvirão esta mensagem, ouvirão
a palavra do Senhor. Ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, vivos para Deus em Cristo Jesus. Estamos vivendo neste momento muito delicado, onde as pessoas, de uma certa forma, parou tudo. As pessoas, de uma certa forma, deixou de viver a rotina comum do dia a dia. As pessoas que tinham atividades, que viviam de um lado para outro, que viviam fazendo o que queriam, da forma que queriam, de repente o mundo parou. De repente as pessoas foram obrigadas a parar. E nesta manhã, meus amados irmãos, a palavra de Deus nos chama a atenção para nós olharmos para o quadro atual do mundo e também para a palavra de Deus, o que Deus deseja de cada um de nós. Para que você foi criado? Para viver da sua forma, para conduzir a sua vida da sua maneira, da sua capacidade, ou para viver para Deus? Você existe para viver para você ou viver para Deus? Meus amados, a palavra de Deus nos orienta nesta manhã a nós pensarmos de uma vida voltada para Deus. E eu quero dizer que Romanos capítulo 4 mostra que nós já fomos justificados, que este mundo já recebeu aquilo pelo qual era capaz de mudar de vida, de transformar-se, de viver para Deus. Quando a Bíblia fala na justificação em Cristo, traz para nós a realidade do que Deus fez por nós na cruz. E com o objetivo de nos mostrar no capítulo 6 e outros textos da palavra de Deus, a santificação, o viver para Deus. E quando nós pensamos em viver para Deus, quando nós pensamos nessa expressão de santificação, podemos pensar claramente no que Deus quer fazer em nós. E é justamente isso que nós queremos pensar com vocês nesta manhã. E mostrar aquilo que Deus quer fazer em você. Porque o que Deus fez por você, Ele já fez. Já foi consumada ali na cruz a morte de Cristo. E nós queremos olhar para esse texto, onde o apóstolo Paulo usa algumas expressões, alguns verbos, que nos desperta a atenção para uma mudança, para uma transformação, para olhar para este mundo e ver que há possibilidade de vivermos diferente. Ele usa as expressões saber, considerar e oferecer. Palavras bem comuns ao nosso dia a dia, mas que no texto traz um significado muito grande e para as nossas vidas a realidade de mudança, de um viver diferente. E nós iremos estudar com os amados irmãos, com os amigos, a palavra de Deus nesta manhã. O versículo 6 do capítulo 6 de Romanos, ele nos traz a primeira palavra que nós devemos saber. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Meus amados, o que eu devo saber? Nós vivemos uma era da informação, do saber, do entender, do buscar o conhecimento. Mas o que nós devemos saber? Talvez o mundo outrora foi mudado, foi transformado, foi colocado isoladamente para que as pessoas procurassem entender ou pensar. O que saber? O que nós devemos saber a respeito da palavra de Deus? O que a palavra de Deus tem para nós nesta manhã que vai mudar a nossa vida? Meus amados, a Bíblia diz que nós precisamos saber que nós fomos crucificados com Ele, o nosso velho homem.
Mas o que era o velho homem? Quem é o velho homem? Para a palavra de Deus dizer que nós fomos crucificados com Ele. Foi crucificado com Ele o nosso velho homem. O velho homem é o eu não regenerado. É o eu que a Bíblia diz lá em Salmo 51, versículo 5. Em pecado concebeu minha mãe. Que Romanos capítulo 5, versículo 12 diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todas as pessoas, por isso todos são pecadores. Todos nascem esse velho homem. É aquilo que a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram. Todas as pessoas pecaram, estão afastadas, destituídas de Deus, estão longe de Deus. O Romanos capítulo 6, versículo 23, onde diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, meus amados, o que eu devo saber nesta manhã? Saber que o meu velho homem pode ser crucificado. E quando Paulo escreve para os crentes, para os servos de Deus, ele afirma: foi crucificado o nosso velho homem. Talvez você que está nos ouvindo, está vivendo ainda o seu velho homem, a sua velha natureza, não tem conseguido vencer aquilo que tanto de perto lhe perturba. E a palavra de Deus diz que foi crucificado para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Essa expressão de ser destruído não é desaparecer. Não é que o corpo do pecado, o meu corpo desapareceu pelo fato de eu ser um servo de Deus, uma serva de Deus, mas é no sentido de desativar, é no sentido de ser vencido o pecado. E a Bíblia diz que para que não sirvamos o pecado como escravos. O que você precisa saber nesta manhã? Talvez você seja alguém que está escravizado no pecado. Talvez você seja alguém que está sendo destruído pelo pecado. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus diz que quando nós crucificamos a nossa vida em Cristo, Romanos capítulo 6, versículo 14, diz que o pecado não terá mais domínio sobre nós. Crucificar a nossa vida, crucificar o nosso velho homem, é justamente o pecado não ter mais domínio sobre nós. Não ser dominado pelo pecado, mas ser dominado pela palavra de Deus. Primeira coisa que precisamos saber é saber que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Crucifique o velho homem em Cristo Jesus. A segunda coisa que precisamos entender e saber nesta manhã é que podemos morrer para o pecado. Versículo 2 de Romanos 6: de modo nenhum como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos. Ou você vive no pecado, ou você vive fora dele. Ou você vive para Deus, ou você vive para o pecado. A morte e a vida não podem coexistir. A santidade e a carnalidade não podem. Não podemos estar mortos e vivos ao mesmo tempo. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento a nível mundial, de centenas de milhares de mortos. Eu quero pensar com você que não podemos viver as duas realidades. Ou você está morto, ou você está vivo. E a palavra de Deus diz que nós precisamos saber que já fomos mortos para o pecado, não podemos viver para ele. Se referindo a dois senhores, o Senhor Jesus Cristo falou na palavra que não poderia existir dois senhores: ou nós adoramos a Deus, ou nós adoramos o diabo, ou o pecado. Não pode existir dois senhores.
Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Meus amados, você precisa saber que você pode morrer para o pecado. Como você precisa saber que pode ser crucificado o velho homem. Também nós precisamos saber o que está no versículo 5, 4 e 5, eu vou ler o 5, que aquele que foi crucificado, aquele que morreu, também precisa ressuscitar. E o versículo 5 diz assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Nossa união com Cristo não é apenas na sua morte, mas também na sua ressurreição. E a palavra de Deus, usada nesse texto, usa a palavra como várias vezes. Como o homem estava ligado em Adão, o primeiro pai, o primeiro homem, que pecou, que desobedeceu, e o pecado passou a todas as pessoas. A Bíblia diz também que por um homem, Jesus Cristo, Romanos 5 fala, veio a salvação, e essa salvação passa a todas as pessoas que o têm. Meus amados, a palavra de Deus diz que nós podemos ressuscitar com Cristo. Aquele que vivia morto no pecado, ao se ligar a Jesus Cristo, ele é ressuscitado. E ressuscitado para quê? O versículo 4 nos diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O objetivo da morte de Jesus Cristo é nos salvar, nos garantir a vida eterna, mas também de nos dar uma nova vida, de fazer com que possamos sepultar o velho homem, que possamos crucificar o velho homem, que possamos fazer com que esse velho homem fique crucificado e não reine mais em nós. E agora? Viver de que maneira? Versículo 4 termina dizendo: andar em novidade de vida. Para que andemos em novidade de vida. Meus amados, é bom saber nesta manhã que Cristo é capaz de lhe dar a condição de você viver em novidade de vida. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Andamos em novidade de vida. Talvez o tempo que você está em casa, talvez o momento que Deus fez com que você parasse tudo, se isolasse, mesmo contra a sua vontade, contra a nossa vontade. Mas é o momento, de repente, de quando você sair dessa quarentena, quando você sair deste caos que nós estamos vivendo, desta pandemia, seja um momento também, como a pandemia tem marcado as vidas, como a pandemia tem marcado o mundo não será mais o mesmo depois da pandemia de Covid-19. O nosso desejo nesta manhã é que, como a Bíblia fala, você também saia daqui hoje. Você saia desse momento que você está assistindo, desse momento de quarentena, em novidade de vida. Não para viver da forma que você vivia, mas para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Que tipo de vida você tem vivido? Convido para que você viva em novidade de vida. A segunda palavra que nos é apresentada entre tantas é a expressão considerar. Usada muitas vezes, mais de 19 vezes em Romano, e ela está muito ligada a levar em conta o que Deus diz na sua palavra. Considerar o que está no versículo 11: assim também vós, considerai-vos. Levar em consideração, levar em conta, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus.
considerar-se morto, mas vivo para Deus. Mortos para o pecado aqui, não no sentido de insensível ao pecado, não é isto que a palavra está dizendo, mas é com que o pecado não tenha mais domínio sobre você, porque até então o pecado tem tido domínio sobre a sua vida. O versículo 12 diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Morto para o pecado é nesse sentido, é que o pecado não reine, domine, seja o reino da sua vida, o rei que manda em sua vida. Portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Como é difícil vencer as nossas paixões. Como é difícil vencer o pecado que tão de perto nos assedia. Como é difícil deixar de viver o velho homem para viver uma nova criatura em Cristo Jesus. Como é difícil destronar o pecado da nossa vida. Como parece ser prazeroso o pecado. E ele diz: não reine o pecado em vosso corpo mortal. Interessante que a palavra de Deus, em toda ela, de Gênesis a Apocalipse, faz questão desta expressão corpo mortal. Começa desde Gênesis falando que o pó vai voltar à terra. E por isso que nós começamos perguntando: a sua vida tem servido para quê? Para viver para Deus ou para os prazeres do mundo? Independente se você tem vivido para Deus ou não, a Bíblia diz que o teu corpo é mortal e um dia irá voltar à sepultura. Se você não está em Cristo, o seu corpo mortal está sendo usado para as paixões do pecado. Porque aquele que não está em Cristo, é mais fácil obedecer às paixões do que Cristo. Ele diz: considerai-vos mortos para o pecado. Não reine o pecado em vosso corpo mortal, para obedecer às suas paixões. Meus amados, ou nós obedecemos às paixões desse mundo, andamos segundo o curso desse mundo, como está escrito em Efésios capítulo 2, onde diz que Deus nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, que outrora andávamos segundo o curso deste mundo, agradando a carne e o mundo. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vivos para Deus é viver para a glória de Deus, em razão de tudo que está acontecendo. Como você tem vivido a sua vida? Tem vivido para Deus ou para o pecado? Tem obedecido mais a Deus ou ao pecado? O seu eu tem aparecido mais ou Deus, o eu de Cristo tem aparecido em você? Tem mais vivido você ou vivido Cristo em você? Vivos para Deus em Cristo. Viver para a glória de Deus deve ser a razão da minha vida. Viver para a glória de Deus deve ser a razão da sua vida. Viver para a glória de Deus deve ser a razão da tua existência. Por sinal, se você está vivo, é pela misericórdia de Deus. Se você está nos ouvindo, se você está participando, se você está vivo agora, é para a glória de Deus. Meus amados, como você tem vivido a sua vida? Para a glória de Deus ou para a sua glória? Você tem vivido para Deus ou para o mundo? E a última expressão do apóstolo, mostrando de viver para Deus em Cristo, está justamente no versículo 13, onde ele diz: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus
como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Meus amados, oferecer a Deus o nosso corpo. O versículo 3, ele diz para nós não oferecer os nossos membros, o nosso corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Nós temos observado o mundo, e eu creio piamente que Deus é soberano em todas as coisas. Nada pega Deus de surpresa. Nada consegue pegar Deus desapercebido. Deus está acima de todas as coisas. E com certeza, tudo isto que está acontecendo, nós sabemos que a oportunidade que Deus está dando à humanidade para se arrepender, para voltar-se para Deus e viver para Deus e para a glória de Deus. Deixar de oferecer cada membro do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. O mundo tem virado as costas para Deus. O mundo tem se preocupado em oferecer o seu corpo, os seus membros ao pecado e à iniquidade. A humanidade tem virado as costas para Deus, para o Deus que criou, para o Deus que deu fôlego de vida, para o Deus que deu condições de sobreviver e de vida. E a palavra de Deus nos alerta nesta manhã para que não ofereçamos cada membro do nosso corpo ao pecado e à iniquidade. Como tem sido a sua vida? Você tem oferecido? Você tem ofertado o seu corpo a Deus? Ou a iniquidade e o pecado? A palavra de Deus diz que nós não devemos fazer isto, mas devemos oferecer a Deus como ressurretos, como alguém que ressuscitou dos mortos, como alguém que já colocou a sua vida na presença do Senhor, que foi crucificado ali o velho homem, que aquele velho homem foi morto e agora não vive mais no pecado, mas vive uma vida para Deus. E agora quer oferecer o seu corpo, oferecer os seus membros, não ao pecado, não à iniquidade, mas oferecer os seus membros, oferecer o seu corpo a Deus como instrumento de justiça. É o desejo de Deus para todos nós nesta manhã, oferecer o nosso corpo a Deus como instrumento de justiça. Você está tendo a oportunidade de viver em novidade de vida. Você está tendo a oportunidade de viver para Deus em Cristo Jesus. Você está tendo a oportunidade de oferecer, de dar o seu corpo, de ofertar o seu corpo, de apresentar a sua vida a Deus como instrumento de justiça e viver para a glória do Senhor nosso Deus. Portanto, meus amados, vivos para a glória de Deus, vivos para Deus em Cristo Jesus. Ninguém pode viver para Deus se não for em Cristo Jesus. Nenhuma pessoa é autossuficiente para viver de forma que agrade a Deus se não for em Cristo Jesus. Ninguém consegue crucificar o seu eu se não for Cristo Jesus. Ninguém consegue morrer para o pecado se não for por Cristo Jesus. Ninguém pode ressuscitar como novidade de vida se não for através de Cristo Jesus. Ninguém pode viver para Deus se não for um instrumento do Senhor. Ninguém tem condições de oferecer, de colocar, de ofertar a sua vida para Deus como instrumento de justiça, se essa capacidade não vier de Deus. A palavra de Deus em João capítulo 15 diz: sem mim nada podeis fazer. Cristo Jesus morreu para te dar uma nova vida.
Cristo Jesus morreu para que você pudesse vencer o pecado em sua vida. Cristo Jesus morreu para que você vivesse para Deus e não para o pecado. Cristo Jesus morreu para que a sua vida fosse agora uma oferta a Deus, como gratidão por tudo que Deus fez em sua vida. Portanto, meus amados, viva para Deus em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar mais um hino. Deus enviou. Tem tudo a ver com aquilo que nós estamos pensando desde o início. Se Deus não tivesse enviado o seu Filho, nascido, morrido naquela cruz e ressuscitado, nós não poderíamos ser nova criatura. Nós não poderíamos ir para o céu. Nós estaríamos todos perdidos. Mas porque Cristo veio, porque Cristo morreu, porque Cristo ressuscitou, Ele disse: vou preparar um lugar. Aqueles que estão em Cristo é nova criatura. Aqueles que estão em Cristo e vivem para Deus aqui, estarão com Deus para sempre. Viva com Deus neste mundo, e você estará com Deus para sempre. Vamos cantar Deus enviou.
Meus amados, nós vamos orar, encerrando o nosso culto. Quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam e relembrar, hoje, às 19h30, teremos o culto e o pastor Célio Braga estará pregando. Também quero agradecer os irmãos que temos aqui, não estão aparecendo, mas eles estão aqui dando suporte técnico a toda esta gravação, a todo esse momento. Deus continue abençoando os irmãos. Nós vamos orar, encerrando o nosso culto. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado a Deus por esse momento, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado a Deus pela oportunidade de estarmos adorando o Teu nome. Ó Deus, nós te pedimos que continue abençoando o Teu povo, a Tua igreja, os Teus servos, ó Pai, e falando aos corações, Senhor, que possamos, ó Deus, viver em novidade de vida, viver, ó Deus, para o Senhor, para a glória do Senhor, e oferecer, ó Deus, a nossa vida, os nossos corpos, ó Deus, os membros, para a glória do Teu nome. Ó Deus bendito, abençoe também as pessoas que estão nos acompanhando, que a Tua palavra, que a graça e a paz de Deus esteja em cada lado, ó Deus, nesta manhã. Muito obrigado, ó Deus, continue guardando o Teu povo, a Tua igreja, guardando, meu Deus, nesse momento tão difícil, ó Pai, que possamos, ó Deus, contar e ter o Teu cuidado e a saúde que vem do Senhor. Continue abençoando a Tua igreja, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, meu Deus, continue guardando o Teu povo, a Tua igreja, guardando, meu Deus, nesse momento difícil, Pai. Todos me deixaram me acolher e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema e ele me escutou. E falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Nesse mundo, amor tão grande pode ter, entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravada em uma cruz, pagando pelo